Olá, eu sou a Adriana Fukuda e eu hoje fui convidada pela Casa Espírita Antônio de Oliveira para falar sobre um capítulo do livro Palavras da Vida Eterna de Emmanuel. O capítulo é o capítulo 12, a lição é perante Jesus. Eu convido a todos que possam me acompanhar numa prece para que possamos de alguma forma sintonizar com o bem. Fechando os olhos, pedimos ao nosso bom Pai, nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual, que possam nos harmonizar com as propostas desse estudo, desta leitura, a fim de que possamos aurir recursos íntimos para nossa marcha neste progresso moral. Inspira-nos, Senhor, a termos bons pensamentos, bom entendimento das Tuas lições, a compreendermos toda a busca necessária que temos que realizar a cada instante, a cada dia, para transformar aquilo que habita em nós, que é a Tua essência divina, nesse ser de luz, nesse ser espiritual em ordem crescente, através dos exemplos de Jesus e através de todas as oportunidades que a vida nos traz. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade deste momento, desta reunião, onde possamos de alguma forma conquistar este benefício do estudo, da compreensão das Tuas lições, e através das inspirações superiores que nos chegam, através desta oportunidade bendita, deste meio, desses recursos eletrônicos que nos ligam de alguma maneira, nos ligam pelas ordens da boa vontade, das boas energias, nos ligam pelas ordens das redes sociais. E assim, Pai, agradeço por nos permitir dar esta palavra nesta tarde e sobre a Tua inspiração, Teu amor, começamos o estudo desta lição. Que assim seja. E agora, então, eu convido a todos para que possamos ler em conjunto esta passagem, onde Emmanuel seleciona um capítulo que nos remonta ali, aquela noite da véspera da Páscoa, em que Jesus reúne os seus apóstolos para a ceia. Mas antes, ele começa a citar situações que poderiam ocorrer e que ocorreriam, porque ele, tendo a ciência dos fatos, a ciência de tudo que envolvia essa tarefa terrena, ele já cita então, ele fala que naquela noite, um deles o iria trair. Imagine todos os apóstolos ali reunidos para uma ceia de Páscoa, que era ligada às tradições judaicas, e nesta ceia, aquele mestre tão amoroso, tão querido, que era de alguma forma agora um norte para o caminhar de todos que estavam ali, tendo propiciado a todos experiências tão diversas de cura, palavras de amor, de perdão, de caridade. Então imagine o mestre querido, de alguma forma, falando que um deles o trairia. Eu me imagino sentada ali naquela reunião e eu me questionaria. E a passagem fala assim, está em Palavras da Vida Eterna, livro de Emmanuel, da série de Emmanuel, e a lição 12, perante Jesus. É uma passagem do Evangelho de Mateus, que diz assim: porventura sou eu, Senhor? Está em Mateus, capítulo 26, versículo 22. E Emmanuel nos coloca que diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito da leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Judas, de fato, naquele momento, ele questiona Jesus se seria ele. E Jesus repete que tu o disseste. Os apóstolos, ouvindo então, com certeza devem tê-lo recriminado, devem tê-lo condenado já em pensamento. E aqui na continuidade da lição, Emmanuel nos coloca que por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas?
Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus no Sinédrio provocaria a posição de emancipador de sua terra e de sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. Não vamos esquecer que o povo judeu, ele estava aguardando realmente aquele que os libertaria do jugo. E eles continuam nessa condição, né, da espera desse Messias. E Jesus, então, para aqueles homens, teria essa configuração daquele que os libertaria, e que sim, né, ele tendo observado Jesus realizando curas, fazendo prodígios, ele claramente entendeu que aquela seria uma oportunidade de conquistar a liberdade. Ele foi talvez imaturo, vaidoso, inconsequente. Podemos dar tantas questões, mas Emmanuel continua nos dizendo assim: e apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Nós sabemos que quando Judas se deu conta do seu erro, quando ele se deu conta realmente do mal que causou, ele não se perdoou. Fato que nós erraremos diversas vezes com aqueles que amamos. Nós falharemos diversas vezes acreditando nas coisas que estamos fazendo. Porque muitas vezes as nossas escolhas, as nossas formas de agir em relação aos nossos semelhantes são baseadas naquilo que acreditamos, naquilo que conhecemos, naquilo que aceitamos. E não queremos o mal daquela pessoa, de forma alguma. Estávamos imbuídos em ideias, né, de ilusões. Judas estava assim, ele estava crente realmente que fez o melhor, porque ele conhecia a força espiritual de Jesus. Ele não se deu conta de que ele estava acompanhando uma proposta de uma inserção de um ensinamento que não demandaria demonstrações desta ordem, mas que sim, ela deveria ser trabalhada na intimidade de cada um. Tudo que Cristo deixou, tudo que Cristo nos trouxe, tinha como um propósito maior, um trabalho íntimo, uma mudança da nossa forma de ser, de agir, de pensar. Não dizia a questão a um espetáculo, uma forma explosiva de chegar e acontecer. Então Cristo nos veio e disse que eu não vim mudar as leis, né? Eu vim dar cumprimento às leis. Cumprimento de leis que, na verdade, já existiam entre nós e que nós não tivemos a sabedoria, antes de sua passagem, de compreender as leis de amor que já habitavam em nós. Então aqui ele fica decepcionado, ele fica sofrendo, ele não se perdoa pelo ato falho, e Judas então se enforca, e nós sabemos dessa triste condição. Eu já ouvi um relato por parte de Chico Xavier, em que ele fala, né, através dos espíritos guias que o cercam, que Judas teria sido socorrido por Jesus no plano espiritual. O mestre jamais abandonaria um dos seus. E vendo realmente esta inocência espiritual, moral de Judas, vendo realmente o seu sofrimento, esse mestre amoroso e compassivo de todos nós foi socorrer. Isso me faz muito sentido. Eu não veria Jesus agindo diferente em qualquer um dos seus discípulos. Aí ele diz que, mas nós, em quantas existências e situações temo-nos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Pensa que nós conhecemos tantas orientações, tantas lições. Moralmente, nós estamos já encarnando a diversas vivências e em todas elas nós conquistamos um aprendizado e todas elas nos remetem a Cristo. Porque, vamos dizer assim, nós já vivemos em diversas encarnações
E alguma delas, talvez Deus nos foi apresentado de uma maneira muito punitiva, muito difícil, um pai muito bravo. Depois, né, vem a Jesus, nos mostra um pai amoroso, benevolente, caridoso. E depois, em outras encarnações, encaramos o homem desvirtuando toda essa consciência de Jesus entre nós, desvirtuando todos os seus ensinamentos, colocando regras divinas ainda ligadas ao Antigo Testamento, como se tudo obedecesse a uma imposição de força, uma posição do medo. Mas Jesus estava ali em nós, porque jamais o seu evangelho morreu em nós, jamais. As suas lições, o seu caminho, tudo que Jesus deixou floresceu. E está florescendo continuadamente. Então, digamos que em nós habita um jardim de experiências morais e espirituais, das quais foram nos deixadas por Jesus. E temos a nossa individualidade, temos o nosso livre-arbítrio. E diante dessa individualidade, desse livre-arbítrio, o que nós fazemos? Muitas vezes temos lá a consciência gritando dos nossos pensamentos, mas escolhemos por viver situações, viver experiências emocionais dentro da matéria, que é como se estivéssemos negando Jesus ou traindo tudo aquilo que Ele nos ensinou. Traindo na esperança de que Ele nos entenda ali na frente, na esperança de que Ele saiba que tivemos a melhor das intenções, traindo na esperança de que o nosso desejo, a nossa atitude, a nossa ação, por vaidade, seja sempre a melhor de todas. Mas a gente já sabe que ele não tá bom, que ele tá errado, que ele tá pegando um caminho torto. A gente insiste. Uma vez eu vi uma colocação de Emmanuel sobre a evolução moral de Cristo. E a evolução moral de Cristo, ela obedece às mesmas condições que a nossa. Ele nasceu, foi criado simples, ignorantes, destinado à perfeição. Nós também fomos criados simples, ignorantes, destinados à perfeição. Porém, Jesus, segundo Emmanuel, ele, ao vivenciar uma experiência que pela ignorância ele errava, ele não repetia esse erro. Ele logo dava um salto nesse aprendizado. Então, ele coloca que a evolução moral de Cristo, ela obedeceu um crescimento linear. Nós, nesta encarnação mesmo, vamos só comparar. Nesta encarnação, nós claramente fazemos alguns erros. E está evidente que é um erro. E muitas vezes a gente não repete, tendo a consciência que aquilo não é bom, tendo a consciência que aquilo não deve acontecer. Então, até como espíritos, a grande maioria, a quase totalidade de nós, repete erros. Muitas vezes, erros que de encarnação em encarnação são os mesmos. Não significa que não estamos aprendendo, evoluindo, porque os espíritos nos falam que sempre estamos evoluindo e até mesmo com os erros estamos aprendendo alguma coisa. Então a evolução é constante. Ela pode ser uma evolução mais linear, como a de Jesus, e de uma maneira mais rápida. Mas nós não, nós somos mais lentos, nós somos mais egoístas, nós somos vaidosos. E tudo isso vai ocorrendo que nos impeça, né, de evoluir como Cristo evoluiu. E Emmanuel coloca bem que ele não errava uma segunda vez, uma vez que ele aprendeu com o erro. Então, sua evolução foi linear, foi constante. Chegou à condição de um espírito crístico. Kardec não coloca essa avaliação do que seria a classificação espiritual de Jesus. Ele coloca como um espírito puro, um espírito superior. Mas não dá uma classificação além disto, né? Porque nós não conhecemos, além disto, o que seria um espírito de uma ordem além de Cristo. O modelo e guia que nos foi apresentado como um modelo perfeito para que pudéssemos seguir, segundo os espíritos, é Jesus. Então, não conseguimos mensurar um espírito maior que ele nessa condição moral espiritual. E assim é que nos deixa Kardec essa forma de observar a evolução moral de Jesus. E aqui ele vai falar que justamente, né, a pergunta, mas nós,
em quantas existências e situações temos-nos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual, e coloca nos prédios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos devedores, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Muitas vezes nós colocamos essas situações todas, a vaidade e o orgulho, já falei que essa é uma das condições pelas quais mais erramos, nas exigências do prazer egoísta, realmente como não, nós colocamos a nossa condição de sentir, viver acima de todo mundo. Na tirania da opinião, é o que tem ocorrido muito entre nós ultimamente, como temos odiado por odiar pessoas que pensam diferente de nós. Será que Cristo faria assim? Será que Cristo simplesmente não aceitaria conviver com um semelhante porque ele tem uma opinião diversa da sua? Não. Na crueldade confessa. E temos sim pessoas que não se importam de fazer situações de maldade com pessoas ignorantes, animais, com seus próprios familiares, numa situação de necessidade. É uma crueldade, confessa. E as pessoas até relatam isso, como se isso fosse algo, aqui se vangloriar. Na rebeldia destruidora, nós temos visto aí tantas famílias sendo destruídas por rebeldias dos seus conviventes, rebeldias na questão do vício, rebeldias na questão de não querer estudar, não querer trabalhar, e isso vai dos jovens até os mais maduros dentro do mesmo lar. Estamos falando de famílias que já não se fazem mais como antigamente, famílias que estão destruídas no sentido moral que deveriam uni-las, pois não estudam, não trabalham, não buscam relações saudáveis, então é uma rebeldia destruidora. No ouvido de nossos deveres, nós temos deveres e nós ignoramos. Toda vez que a gente ignora um dever, a gente também está ignorando Jesus. Ele jamais deixaria com que nossa condição ociosa, nossa condição de boa vontade, de boa vida, pela ociosidade, fosse um caminho para nós. E o caminho dele já era um caminho de luta, um caminho que na matéria o trouxe numa condição simples, para viver entre os simples, para mostrar um trabalho constante na sua família, desde pequeno ajudar seu pai. Quando seu pai desencarna, ele continua ajudando sua mãe, seus irmãos. Ele inicia a sua tarefa espiritual um pouco mais maduro, mas é uma tarefa que o coloca sempre caminhante, exercendo essa questão de luta, uma luta da boa palavra, mas uma luta de estar presente nos lares, nas famílias, nos corações das pessoas que o acolhiam. E aí fala no aviltamento de nosso próprio trabalho. Hoje em dia eu percebo quantas pessoas colocam o trabalho como sendo algo pernicioso, algo ruim. O trabalho, é claro, ele vem tomando mudanças no sentido de que hoje ele tem leis, normas e diretrizes para dar uma justiça a todos, mas mudou a consciência de muitos, então muitos encaram qualquer forma de trabalho como uma exploração, qualquer forma de trabalho como estou dando muito de mim por muito pouco, e tarefas simples que são destinadas a pessoas que ainda estão iniciando a sua vida de trabalho, que ainda não tem bagagem profissional suficiente, que ainda não tem estudo suficiente, são tidas por estes como algo de exploração. Então, vamos dizer assim, todos nós almejamos um crescimento profissional, um crescimento na vida, um crescimento em todas as ordens que vivemos na matéria. Isso é natural do ser humano e deve ser buscado. Para isso, você tem que calcar degrau por degrau. E no início, sempre teremos ainda limitações em certas questões. Quando estamos já indo para essa questão do trabalho, julgando o nosso empregador, julgando tudo aquilo que fazemos, apenas destruindo qualquer forma de benefício que aquilo possa estar nos trazendo,
também estamos negando Jesus. Porque em nenhum momento Jesus nos colocou que nossa caminhada seria fácil. Não significa que precisa ser torturosa, difícil não, mas seria pelo trabalho, seria pela doação, pelo aprendizado, e nós vamos conquistando as possibilidades à medida que galgamos esses degraus. Então vamos pensar o quanto nós estamos negando ultimamente a Jesus dentro de nossas casas, agindo da forma como estamos agindo com os nossos parentes, aquele que está doente, precisando ser levado no médico, aquele que precisa de uma maior atenção na sua alimentação porque já está muito debilitado. Se nós temos mais saúde, estamos realmente cuidando dessas pessoas? Aqueles que estão justamente precisando se colocar de uma maneira responsável na vida, estudando, trabalhando, estamos realmente sendo responsáveis com tudo isso? Todas as nossas posturas de rebeldia com a própria vida, a sociedade, elas, se por um primeiro momento servem para mudar condições, por um segundo momento podem ser vícios da nossa postura moral. Então temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, termos a boa moral fundamentada, para que todas as nossas atitudes, elas não sejam aquelas que estejam entregando Jesus, a sua obra, o seu trabalho, na mão daqueles que os perseguem. Aqui fala assim, que na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo. Teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Emmanuel nos deixa essa palavra e ela foi publicada na revista Reformador em junho de 1957. Depois ela foi levada para este livro, Palavra da Vida Eterna. Então vamos pensar, vamos refletir. Não precisa que Jesus venha até nós para dizer que estaremos entregando Ele, traindo a sua confiança. Já comecemos desde já a perguntar na nossa intimidade: porventura sou eu? E analisemos realmente se não estamos em falha com o nosso semelhante, com aqueles que convivemos, com as pessoas que nos cercam, com as situações da vida, com o nosso trabalho, com a nossa sociedade. Cada vez que agimos de uma maneira egoísta, uma maneira muito vaidosa, sim, estamos negando e entregando nosso Mestre. Pensemos na nossa vida como uma oportunidade bendita. E através dessa oportunidade, numa prece agradecemos ao nosso bom Pai para podermos encerrar essa leitura refletindo em nós mesmos. Pai amado, agradeço a oportunidade que nos dá de aprendermos com os teus ensinamentos. Obrigada por nos permitir a presença material de Cristo entre nós, a fim de que suas lições tenham ficado por toda a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a termos olhos de ver, a compreendermos a razão de teus ensinamentos e a multiplicarmos em nós essa experiência espiritual. Olhai pelos nossos caminhos, ajuda-nos a retornar ao caminho do bem e fazer com que tenhamos fé e força nesta caminhada. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço a família Céu e espero que essa oportunidade continue para todos nós que temos participado desses momentos, a fim de levarmos esses ensinamentos nessa forma de conversação. Muito obrigada.